Olá, galera! Continuar o vídeo, então. Eu não consegui terminar os testemunhos tudo num dia só, né? Precisei retornar ao trabalho, então tô continuando agora. Que nem quando eu encerrei a parte 5, né, sobre os anjos, eu tava falando que não é que Deus não coloca mais anjo ao redor, porque eu parei de ouvir voz audível. Mas eu percebi, passaram-se mais ou menos uns 2 anos, tá? E eu percebi que nesse tempo Deus me fez me apegar às escrituras, ao fato do que Ele nos deixou, que foram as palavras, né, dos profetas, dos salmos e por fim Jesus completando tudo, né? Aí eu entrei numa campanha de 101% de fé na palavra de Deus. Depois que eu pude compreender que, assim, ó, eu tive muito problema, assim, com pessoas na igreja, com pastores. Eu creio que não foi da minha parte, mas muita gente vinha e falava que não era Deus que falava comigo, e isso me magoava, então eu achava que eu não tinha mais que contar certas coisas para todas as pessoas. E Deus permitiu isso porque Ele sabia que eu não ia guardar a mágoa dela, sabe? Muito pelo contrário, eu oro por todas que o Espírito me traz à mente. Mas eu vi que Deus, não que ele não queira comunhão, Deus o livre, ele quer a comunhão de um com os outros, mas nisso Deus me fez eu me trancar dentro do meu quarto e me apegar às promessas que ele deixou escrito, porque no livro de Pedro está falando que pelas promessas de Deus é que temos participação com a divindade, né? Então, nisso, quando eu comecei a perceber, porque eu vi que tinha alguma coisa de errado, eu falei, não é ter, de errado não, tipo, do lado de Deus permitindo, porque eu via que não era normal, de uma hora para outra cessar tudo. Deus falava comigo enquanto eu dormia, me ensinava e tal, e de uma hora para outra parou tudo. Então me ficava só aquelas experiências do sobrenatural na minha cabeça. Então o que eu comecei a fazer? Ler mais a Bíblia, meditar mais sobre as coisas e muita oração. Eu lembro que eu falava assim, Deus, por mais que o Senhor esteja tão quietinho assim, eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu sei que o Senhor me ouve. E toda vez que eu tinha um problema na minha vida, eu ia direto para a palavra de Deus, o que ela dizia para mim praticar, e depois sempre tinha vitória. Eu fiz um vídeo não, fiz 3 partes de um estudo sobre o poder que há na palavra que saiu da boca de Deus. É muito importante assistir porque eu vou falar um pouquinho sobre a batalha espiritual. Então, o que acontece hoje? Eu percebi que os anjos, eles me colocaram num caminho até chegar no caminho de Deus. Eles precisaram me conduzir até o caminho de Deus. Daqui pra frente é como se fosse mais ou menos assim, ó, não, daqui pra frente ela consegue andar pela palavra, pela fé, com os olhos da fé, né? E assim, e depois eu vou contar outras coisas que agora eu ouço a voz do Espírito Santo, que é diferente, ele continua avisando todas as coisas que estão para acontecer, me mostra estratégia, fala comigo, avisando assim, tipo, se prepare porque tá vindo isso, se prepare porque tá acontecendo aquilo. É como se fosse assim, numa viagem aí setinha apontando o caminho. O Espírito Santo fala assim. Então, assim, eu vou continuar dando os testemunhos, um pouco da parte de Deus, um pouco da parte do mal. Da parte de Deus, eu quero falar o seguinte. Lembra no vídeo anterior que eu falei que Deus tinha falado que Ele me ungiu enquanto eu dormia e mandou eu ler Tessalonicenses. E quando eu abri a Bíblia, eu já estava na página e a cabeçuda que foi ler final de Colossenses. Então, Deus falou comigo sobre um mal que viria para essa cidade redondeza e me mandou fazer um vídeo. Só que ele só me mandou fazer o vídeo, tipo, eu fiz o vídeo no domingo, esse vídeo ele me mandou fazer na sexta. Ele confirmou todas as palavras no círculo de oração que eu ia, o círculo de oração era na sexta. Aí quando eu terminei de fazer o vídeo, começou uma chuva muito forte e começou a dar muito estouro no céu, fiquei com medo. Falei, meu Deus,
o que que foi isso? Eu me senti insegura e Deus, ele nunca vai fazer nada e deixar você inseguro. Ele sempre vai confirmar quantas vezes forem necessário para você ir fazer a obra dele. Eu lembro que eu fui lá na frente da minha casa, eu tava junto com a minha filha, ela que me ajudou a gravar o vídeo, e eu cruzei os braços e olhei para o céu e disse assim: Deus, eu não vou postar esse vídeo se o Senhor não me der um sinal. Porque eu sempre pedia um sinal do céu e Deus nunca me dava. Ele nunca me mostra nada no céu. E daí foi eu acabar de falar que parou de dar aqueles raios, aqueles trovão. E aquele, nossa, ele tava bem feio, se fechou bem, parece que o céu quis se escurecer, bem feio. E aí eu lembro que do lado, assim, direito do céu, deu tipo um raio assim, ó, meio cor-de-rosa, sabe? Mas ele desceu assim, ó, bem reto assim no chão. Daí eu olhei pra minha filha, eu lembro que ela falou assim: mãe, isso é por Deus à prova. Daí eu falei: não, Pamela, isso é pedir confirmação pra Deus. E daí até a gente achou: nossa, será que foi esse raio a confirmação? Só que não. Daí assim, ó, na nossa frente, assim, no céu mesmo, na nossa frente, formou-se uma célula redonda, assim, uma fotocélula, uma nuvem totalmente redonda, assim, ela formou e dentro dela saía raios, assim, sabe? Eu lembro que eu e a Pamela, a gente ficou pasmo olhando para aquilo. E daí ela formou, esse dia se formou na nossa frente. E daí continuou caminhando as nuvens. Deu, vi, bom, esse é o sinal que eu pedi, eu vou postar o vídeo. Esse vídeo, ele consta no YouTube, eu achei ele assim, ó, fotocélula Joaçaba. Tenta acessar para ver se tá ali, para você ver a nuvem. Eu não tô mentindo, Deus tá ouvindo testemunhar. E o que eu falo é verdade. Eu tô falando a verdade. E eu postei o vídeo. E daí o que aconteceu? Esse vídeo, ele era referente a uma profecia, que eu não vou falar disso agora, mas tá ligado. É por isso que eu quis contar um pouquinho disso. Tá ligado a esse assunto que está em Tessalonicenses. Ele tem um foco central. Como eu não tinha lido na hora, eu não entendi. Agora que eu quero contar os testemunhos da parte de Deus. Não esquece isso que eu contei. Essa parte eu vou encerrar aqui. Aí teve um outro fato que aconteceu. Todas as noites eu tava muito frio, assim, boa parte do meu avivamento foi no ano de 2015 para 2016. Aí eu tava dormindo, eu lembro que eu peguei, deitei, tomei banho, deitei e me cobri assim, daí eu disse, ai que bom, vou ler a Bíblia. Peguei a Bíblia, tava com óculos e de repente eu não me lembro mais nada, só me lembro que o meu filho tava assim, ó, mãe, mãe, e eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu lembro da visão que me ficou na mente, que eu tava assim, ó. Eu tava, imagina assim, ó, um paredão de nuvens, tá? Imagina assim, ó, um paredão de nuvens aqui, e eu tava aqui. Eu me vi de costa. E eu falava com esse paredão de nuvens, tinha nuvem aqui e aqui, ó, tá? Era assim, ele ia até o final, eu não vi o fim. Eu sei que era um paredão de nuvens aqui e aqui, não tinha fim. Era nuvens como quando o céu tá nublado, cinzas. E Deus falava comigo pela nuvem. Só que eu não sei o que ele me falou, eu só via eu falando. Eu mexia muito a cabeça e falava muito, 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 eu falava muito. E o meu filho, nessa noite, ele tava jogando play e ele me contou que ele foi pro quarto. Ele não sabe por que ele foi pro quarto, mas quando ele chegou no quarto, eu tava falando em outra língua. Eu falava muito, 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 numa língua muito diferente. Eu não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo ainda. Eu não conseguia falar em outra língua. Eu até tentava, assim, sabe? Mas eu não conseguia falar. Daí eu lembro que ele ficou com medo de chegar perto de mim. Ele disse que até, acho que ele ia deitar para dormir, eu não sei. Que daí ele disse que quando ele deitou, eu comecei a falar mais ainda dele, mãe. Ele contando de morrer de rir, uma cena bem engraçada. Daí disse que ele tirou o pé da cama, foi saindo devagarinho, assim, sabe? Daí quando ele deu a volta na cama, que ele chegou do outro lado, ele começou a me chamar de mãe, mãe. Eu acho que foi por isso que Deus levou ele, para me contar que eu tava falando em outra língua. Porque daí, quando eu acordei, que eu olhei ele ali me chamando,
eu só me lembro daquela visão, só que eu esqueci daí no outro dia. Daí eu acordei com a sensação de que aconteceu alguma coisa. Sabe quando acontece alguma coisa muito forte que você dorme, quando você acorda e você se lembra em partes do que aconteceu? Então, foi mais ou menos assim, só que eu não consegui lembrar. Daí eu lembrei do Paulinho. Eu disse, Paulinho, o que aconteceu ontem de noite? Aconteceu alguma coisa. Ele me contou. Só que daí assim, eu não conseguia saber o que foi que aconteceu. Ou pra mim tinha sido só um sonho, só que ficou aquela sensação dentro do meu espírito de que aconteceu alguma coisa, sabe? Daí passou muito tempo, eu só tinha saudades de Deus e saudades e saudades de Deus, muitas saudades. Aí o que aconteceu? Um dia eu tava tomando banho e eu chorava muito, cheguei a cair no chão, chorando, que saudades do Senhor, que saudades. Daí eu pedi pra ele, por que que eu sinto tanta saudade? Gente, mas eu chorava muito. É saudades de uma pessoa assim que você ama muito, sabe? Aquele sentimento eu nunca senti por ninguém. E olha que eu amo muito meus filhos. Mas é um amor diferente. Daí eu lembro que o Espírito Santo, não foi voz audível, foi o Espírito Santo, falou assim: é porque eu já te arrebatei. Daí ele falou, eu pensei, meu Deus, como assim? Daí ele falou assim, ó, vai lá no Antigo Testamento que eu vou te mostrar. Daí eu lembro que nossa, eu saí do banho rápido, me sequei rápido, me vesti rápido e fui abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu abri em Êxodo 33, eu acho que foi. Deixa eu ver aqui pra não falar errado. Acho que eu abri em Êxodo 33. Aí eu não me lembro onde que eu abri. Eu sei que o Espírito Santo falou, volta mais um pouco, volta um pouco. E daí eu achei uma passagem que falava que Deus falava com Moisés por uma coluna de nuvem. Eu falei, meu Deus, tá aí. Só que eu não sabia o que Deus nunca me revelou o que ele falou pela nuvem. Nesse dia que eu falei que eu vi a marca da fronte, já vão entender o que eu tô falando, por que eu tô ligando os pontos. Deus me revelou o meu chamado. Qual é o chamado dele comigo? Que tá ligado ao juízo de Deus mesmo, sabe? Por isso que ele falou comigo sobre as nuvens, por isso que eu ouvi o estrondo. Tem tantas outras coisas que depois eu que não vou falar agora. Aí o que aconteceu? Numa noite eu tava estudando, o Espírito Santo falou comigo de novo, ligado ao meu chamado. E daí ele me fez lembrar, vai ler Tessalonicenses, daquilo que o Espírito Santo falou enquanto eu dormia, vai ler Tessalonicenses. Daí quando eu peguei Tessalonicenses e fui ver o foco central, eu caí em desespero, eu chorei muito, 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 porque o Espírito Santo já estava me dando a entender, só que eu não consegui ligar na minha cabeça todos os pontos. Aí o que aconteceu? Eu não consegui mais nem estudar, tomei banho, chorei muito e não conseguia mais parar de pensar nisso, o que Deus tinha me revelado no meu chamado. Daí, eu fui assistir um filme com meu filho, mas não conseguia esquecer, toda hora eu ficava lembrando. Tá, daí a gente foi assistir um filme, daí como eu já tinha tomado banho, a gente subiu, ele ainda dorme comigo, às vezes ele dorme no quarto dele, às vezes dorme comigo. Então ele veio dormir comigo essa noite. Aí eu vim deitar e ele foi tomar banho. Ele tomou banho aqui, eu tô no meu quarto gravando o vídeo aqui, a porta do meu banheiro e aqui a minha cama. Tô gravando em cima da minha cama. Aí o que aconteceu? Eu deitada aqui, eu vi ele saindo do banheiro. Essa é a marca da fronte que eu vou descrever pra vocês. Ele tinha aqui, ó, aqui, um círculo bem grande. Tá, e aqui tava faltando carne, como se tivesse arrancado a carne. E eu vi a carne, os músculos da testa dele aqui faltando um pedaço. E aqui, ó, bem aqui assim, tinha sangue parado aqui, tá? E esse sangue, ele não caía na testa dele, ele tava aqui. Daí eu lembro que ele veio, ele fez esse trajeto, parou aqui do lado da minha cama, pegou uma garrafinha de água e tomou. Quando ele tomou, ele se derramou aqui na roupa. E aí ele deitou na cama. Só que enquanto ele
Quando ele saiu do quarto, eu acordei. O Espírito de Deus estava falando comigo. Não sei o que. Eu sei que Deus estava sobre mim. Não sei o que acontece quando a gente dorme. Mas eu já tive várias provas de que Deus fala com a gente quando a gente dorme. No nosso espírito. E ensina. Aí, como eu entendi que é como se o Espírito Santo estava sobre mim. É como se os meus olhos também tivessem aberto, porque ele estava sobre mim. Então eu consegui ver a fronte, na fronte dele a marca. Daí eu lembro que eu tava assim, ó, e ele até falou, daí no outro dia eu pedi, eu não consegui falar nada, eu não consegui levantar, até depois pensei, ai, por que eu não levantei olhar pra ver se eu também tinha marca, né, coisa da cabeça da gente. Não consegui falar pra ele nada, eu só fechei o olho e dormi de novo. Daí no outro dia eu perguntei pra ele, ele disse, mãe, você só tava com o olho arregalado, assim. Daí no outro dia eu fui, quando eu abri o notebook para pesquisar o que era a fronte, se alguém já tinha tido essa revelação, o Espírito Santo falou comigo. A marca, o sangue na testa dele é o sangue do Cordeiro. Daí que eu consegui ligar, assim, que a gente é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Naquela época, no Egito, eles não passaram sangue nas portas, por isso que eu falo em tantos vídeos. O sangue da porta do Cordeiro, naquela época, era o sangue de um animal. Mas hoje, nós que não fazemos a expiação dos nossos pecados derramando sangue do animal, a gente tem os nossos pecados remidos pelo sangue que foi derramado por Jesus, que é o símbolo do nosso Cordeiro Pascal. Então, isso está ligado ao meu chamado com Deus. Eu não vou falar disso agora, mas por isso que vem toda a batalha espiritual na nossa casa. É por isso que eu sempre vejo manifestação de Deus e da parte demoníaca, porque eu também quero falar hoje sobre batalha espiritual. Eu vou contar mais um pouquinho antes de entrar nesse assunto. Quando eu descobri o meu chamado, juntando tudo isso, faltava descobrir mais. Mas eu lembro que eu tava sozinha de noite, meu filho acho que tava com o pai dele e a minha filha não tava. E daí Deus falou mais alguma coisa comigo que eu não queria falar agora, entre eu e Deus. E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, então o meu chamado é isso, porque até então eu só tava no pensamento. Quando eu falei, meu Deus, a gente mora numa casa que é alto aqui e o vento corre muito, mas nesse dia aconteceu algo sobrenatural. Tem lá no fundo, no quarto da minha filha, daí tem um corredor, daí vem um quarto, mais um quarto, daí o meu quarto, e aqui na frente tem o meu quartinho de estudo. Daí aqui, por aqui assim, passa tudo um corredor que vai pra loja. Então o vento veio de lá, do quarto da minha filha, tem uma sacada. Abriram-se as portas da sacada do quarto da minha filha. Gente, sabe o que é isso? Abriu as portas da sacada. Eu não tô mentindo, Deus tá ouvindo. E entrou tudo o vento. Ele fez assim. Eu falei, ai meu Deus, o que é isso? Eu comecei, eu tava com muito medo aqui. A porta do meu quarto tava trancada. Aqui, ó, aqui atrás, a parte dessa maçaneta redondinha, ela é dura de abrir, é uma maçaneta antiga. Daí, quando veio todo esse evento, alguém começou a raspar, assim, na porta do meu quarto. Raspava. Eu fiquei com muito medo. Eu falei, vai me pegar. Eu sabia que tinha alguma coisa com o que eu tinha acabado de falar. E, de repente, abriu a porta. Eu falei, meu Deus, vai me matar. Alguma coisa que eu já tinha tomado ataque demoníaco, que eu vou contar aqui também. Eu falei, vai me pegar. Eu falei, meu Deus. Daí, eu peguei, levantei da cama correndo, fechei a porta e tranquei. E daí, assim, voltei pra cama e fiquei deitada, assim, chorando, assim, orando. Daí um irmão no Facebook me chamou aquele horário, me mandou um vídeo, e no vídeo falava que era pra mim ficar tranquila, que Deus estava me protegendo. Então, eu me acalmei e consegui dormir. Eu contei isso, agora vocês já vão entender. Nesse tempo, eu fiquei estudando, assim, e tentando meditar nas palavras que Deus tinha me falado, relacionado ao meu chamado. Quando eu consegui entender o porquê de tudo isso e ligar mais alguns outros pontos, Deus me levou àquela passagem de Mateus 17 que está ligada à transfiguração de Jesus com Moisés e Elias. E eu pude compreender o que Deus falou comigo, que está ligado a essa passagem. Daí o Espírito de Deus me mandou mandar
para duas amigas minhas. Uma tinha estudado essa mesma passagem na noite anterior. E aí Deus me deu entendimento, mais um pouco. Aí quando eu pude entender o que Deus estava falando, vou contar, presta atenção. Eu estava trabalhando, era um dia de semana, não me lembro que dia. Era 8:30 da manhã, estava tudo bem, eu estava feliz, estava entendendo a revelação de Deus na minha vida, com o meu chamado, ligado a essa profecia, que eu profetizei sobre algo que não se cumpriu. Eu quase entrei em parafuso, mas quando eu não quis mais saber o que aconteceu, Deus falou comigo. Aí, depois eu conto isso, vamos para isso aqui antes. Daí o que aconteceu? Todas as respostas de Deus, de quando Deus falou comigo, até esse dia, estava tudo muito confuso. Era como um quebra-cabeça, mas eu estava juntando as peças, porque o Espírito de Deus estava me falando. E eu estava trabalhando 8:30 da manhã, estava com a máquina de corte ligada, irmãos, ligada, veja o perigo. Estava terminando de fazer o corte do decote de um vestido. E eu ia começar a assistir uma pregação. Nessa pregação, o rapaz que falava ali, o que ele ia falar, era exatamente o que Deus tinha me falado. Ele confirmava as palavras de Deus para mim e pessoa nenhuma tinha tido essa revelação porque eu não tinha achado. Eu fui para a Bíblia de estudo, fui para YouTube, fui para Google, fui em tudo que é canto, eu não tinha achado isso. Esse rapaz falava. Então eu falei assim: bom, eu quero ouvir o que ele vai falar. Deixa eu só dar um pause aqui nessa pregação. Vou terminar de cortar e já vou assistir. Quando eu terminei de cortar o decote do vestido, eu tomei um soco nesse meu ouvido aqui, um soco. Eu uso óculos, tá? Eu para gravar os vídeos eu coloco lente para não dar a luz. É horrível, né? Não dá para ver direito. Então, aqui pega meu óculos, aqui então pegou entre a orelha e o óculos e me machucou muito a cabeça, principalmente aqui na orelha, minha orelha doeu. Doeu tanto que até de noite eu lembro, eu passava a mão aqui na minha orelha e ainda doía. Só de encostar, ainda doía. Imagina a força da porrada que eu tomei. Daí eu lembro que eu olhei assim pro fio, eu achei, pronto, eu cortei o fio da máquina, a tomada deu na minha orelha. Eu olhei e não tava cortada. Eu olhei para trás, não tinha caído nada. Olhei para outro lado, ninguém. Eu saí gritando pro quarto, minha filha tava no quarto, nesse dia era 8:30 da manhã. Eu disse, Pamela, aconteceu alguma coisa, alguém me bateu. Eu tremia, chorava, fiquei desesperada. Eu lembro que nisso tudo acabei fechando o vídeo que eu ia assistir, me esqueci de ver. E detalhe, 2 dias antes Deus tinha me pedido jejum profundo, sem comer nada, só fiquei com líquido, tomando líquido. E então você veja como é que o Espírito Santo avisa. Se eu não tivesse jejuado, o que é que será que teria me acontecido, né? Ali, como eu descobri o meu chamado, eu estava sendo cativa do diabo, porque ele se prevalecia de algo que não tinha acontecido. Ou seja, Deus me mandou profetizar, eu profetizei, fiz tudo conforme Deus falou e a profecia não aconteceu. Então aquilo ali me destruiu. Eu sabia que Deus tinha falado comigo, mas naquele momento, tantas pessoas que chegaram e falaram que o diabo me enganou, que eu pensei, poxa vida, eu acho que eu pequei contra Deus. Eu só não queria ter pecado contra Deus, sabe? O resto tudo bem, não tem problema, eu podia passar por louca, ainda bem que Deus não fez nada. Mas aquilo ali estava me magoando demais e o meu espírito foi abalado. Imagina uma caveira andando na cidade. Eu me sentia morta, assim, machucada. A minha fé, ela foi abalada. Não em Deus, mas eu não conseguia mais glorificar o nome de Deus e não tinha força para agir em amor com os irmãos. Eu me afastei, me isolei de todo mundo. Eu só queria ficar sozinha, eu estava muito machucada, como um passarinho que caiu da árvore, sabe? Eu perdi o meu alimento espiritual, eu não conseguia mais estudar, minha alegria era ir para a palavra de Deus estudar, e aquilo me foi tirado. Então o diabo se aproveitou disso, sabe? O tempo todo me vinham pessoas falando que não era Deus que falava comigo. E aquilo ali me cerrou assim as pernas e eu caí. Com o tempo, Deus foi falando comigo. Quando eu passei 6 meses sem abrir a Bíblia, eu só lia livros baseados na Bíblia. Eu não queria que Deus falasse comigo para que Ele não me causasse assim confusão na mente, porque eu não sabia mais reconhecer a voz
de um e de outro. Então eu propus no meu coração assim: vou ficar o resto da minha vida trancada dentro da minha casa, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Eu não quero profetizar, eu não quero entregar mensagem profética, eu não quero exortar ninguém, eu não quero mais fazer isso. Eu só quero adorar, eu não vou me dobrar a falsos ídolos, eu não vou me virar a falsas doutrinas, vou continuar fazendo o que a palavra de Deus manda. Mas o meu espírito é do Senhor, eu sou tua, Senhor, eu não vou, como Deus tinha mandado eu ficar em santificação, não vou estar entre nenhum homem, eu não vou fazer nada que magoe seu coração, mas é entre eu e o Senhor e a minha casa. Deus, deu, né? Então, quando Deus viu no meu coração que eu não ia traí-lo, aí ele falou comigo. Ele falou: Grace, ele me tinha me dado um sonho sobre a profecia que não ia acontecer. Ele teve que reter essa profecia por 3 anjos. Ele me mostrou 3 anjos segurando a profecia. E realmente, Apocalipse mostra os 4 ventos do céu, né? Os 4 anjos nos 4 cantos do céu retendo os 4 ventos para que nada aconteça sem o selamento na fronte. Veja como isso tudo está interligado. Então, assim, ele foi me dando a revelação desse sonho. Ele me mostrou uma mulher adornada com uma faca afiada que mostrava. Depois ele disse que essa mulher era a profecia. E a profecia tentava me matar, mas ela não conseguiu, gente. Deus me deu livramento. É isso que está acontecendo agora. E essa profecia vai acontecer. Mas não vou falar disso agora. Mais pra frente eu vou falar. Mas o que eu quero falar para vocês, irmãos? Até Deus não falar comigo, houve uma batalha espiritual muito grande, o meu espírito se agarrando em Deus para não cair num precipício e o diabo puxando nas minhas pernas para me derrubar. Imagina isso, imagina essa cena. Foi muito difícil para mim. Então, e ainda, lembra que eu comecei a falar que Deus se calou? Eu parei de ouvir aquelas vozes audíveis. No começo, eu só me agarrava ao sobrenatural que tinha acontecido, mas depois, sabe o que eu fiz? Eu fui para a palavra. Eu me agarrei em tudo que ele deixou escrito. Gente, aí eu comecei a ver as manifestações de Deus dada pela palavra de Deus citada nas minhas orações. Então a minha fé começou a ser estabelecida. Imagina a caveira se rastejando na rua, agora ela estava de joelho. Depois ela se levantou. Depois começou a nascer carne ao redor dela. E por fim o Espírito Santo voltou a vivificar o meu espírito no fim de tudo. Eu também não vou falar agora. Então, porque eu quis falar sobre tudo isso? Porque nós estamos numa batalha espiritual o tempo todo, entre carne e espírito. A minha carne, a tua carne, ela é pecaminosa. Porque lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, quando Eva, tá falando de Eva, quando Eva comeu do fruto, né? A Eva disse que foi a serpente que enganou ela. Então Deus falou para a serpente que, quer ver, vamos ler para mim não falar nada errado aqui, ó. Gênesis 3:14. É o primeiro livro da Bíblia. É bem fácil deixar. 3, versículo 14. Ó, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A gente não foi formado do pó? Este te ferirá, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, a descendência da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher foi Cristo, gente. Então, todos que estão em Cristo vão sofrer. Vai ter essa inimizade contra a própria serpente. Quem que é a serpente? É o diabo. Isso se repete de novo lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Quando fala que o dragão vermelho, que é a antiga serpente, né? Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Tá falando assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, ele com os seus anjos. Tá vendo? Então, ele e os anjos dele trabalham para que os propósitos de Deus não sejam cumpridos.
Lá em segunda, acho que é segunda, não me lembro se é primeira, segunda Timóteo 3,12, diz que todos os que estiverem vivendo piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, todos que estiverem no corpo de Cristo vão ter batalha espiritual, porque o mundo jaz do maligno, o mundo jaz nas trevas. Depois eu vou ler com vocês, mas em Colossenses 1 tá falando que Deus nos tirou do reino das trevas, das potestades das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho. Então Deus tem um propósito, uma missão para cada um. Quando o diabo descobre, ele não vai querer que a pessoa continue nos caminhos de Deus. Ele vai querer que ela esteja fraca, que ela desobedeça a Deus, como o falso profeta Balaão fez. Ele colocou a ira de Deus sobre os filhos de Israel, fazendo os filhos de Israel desobedecerem a Deus, voltando a falsos ídolos, né? Isso que eu tô falando está lá em Números 25. Os filhos de Israel, eles se perverteram com o reino de Moabe, com as filhas de Moabe, os midianitas. Houve toda uma guerra lá. Por quê? O profeta Balaão teve mesmo a revelação de Deus que contra Israel não há encantamento, não há maldição. Não tem. Aonde Deus abençoou, ninguém consegue amaldiçoar. Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo aqui e vamos para o vídeo 2. Eu vou continuar dando testemunho e falando um pouquinho da palavra. Até mais, irmãos!